Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema adoração restolho. Malaquias se preocupa com os pecados dos sacerdotes e do povo da sua época. O declínio espiritual dos sacerdotes e também do povo estava arrastando Israel ladeira abaixo. Malaquias 1:6, a Bíblia diz: o filho honra o pai e o servo teme ao seu senhor. Ou seja, Deus aqui na época de Malaquias, ele apela para o amor filial e o temor de servo. O filho honra o pai e o seu servo teme ao seu senhor. Deus esperava, meus irmãos, no tempo de Malaquias, que o povo e os sacerdotes o honrassem. No entanto, Deus ali estava sendo desprezado. Era um pai sem honra. E também era um Deus a quem os servos não o reverenciava, não o temia. Em Malaquias, Deus é um pai que não é valorizado pelos filhos. E é um Senhor a quem os servos não o temiam. Meus irmãos, e o mais grave na época de Malaquias é que os sacerdotes, esses líderes decadentes na época, tentavam minimizar essa verdade de desvalorização de Deus. Essa verdade de falta de temor, de falta de reverência a Deus. No versículo 6, no capítulo 1, o sacerdote pergunta de maneira cínica, dizendo: em quem temos nós desprezado o teu nome, Senhor? Era uma pergunta de um cinismo sem igual. Mas no verso 7, Deus responde a essa pergunta, dizendo: ofereceis sobre o meu altar pão profanado. Meus irmãos, o desprezo do nome de Deus, a falta de temor e de reverência são mostrados pelo oferecimento a Deus de pão mofado. O caráter profano do culto a Deus, da oferta a Deus, fica patente nos versículos 8, 13 e 14, quando se refere aos animais que eram ali no altar oferecido, animais cegos, coxos, doentes e até animais dilacerados. Em outras palavras, o culto a Deus, na época de Malaquias, era uma carniça. Eles ofereciam a Deus carniça. A que ponto chegou os sacerdotes e o povo na época de Malaquias? Ofereciam carniça a Deus. Meus amados irmãos, lamentavelmente o culto a Deus ali era restolho, era sobra. E o versículo 10, Deus faz uma terrível declaração para o povo e para os sacerdotes, através da boca do profeta Malaquias. Deus diz no versículo 10 que prefere que as portas do templo se fechem, fiquem fechadas, ao invés de receber um culto irreverente, um culto hipócrita. Meus amados irmãos, este cenário nos leva a algumas indagações atuais. Durante o culto que você presta, durante o culto da sua igreja, a graça de Deus é compreendida? Durante o culto que você presta a Deus, durante o culto da sua igreja, a Bíblia é ensinada ou se faz apenas um discurso operacional, elogiando-se a si próprio, elogiando o ministério, elogiando a igreja, elogiando a denominação?
Na sua igreja, o centro do culto é Deus? Ou Deus é periférico? O culto na sua igreja é o momento de proclamação da verdade de Deus? Ou é o momento de apresentação de dramas, comédias e outras formas de entretenimento motivacional? Meus irmãos, a nossa cultura secular é a cultura de entretenimento. Tudo é visto hoje como diversão. As indústrias do turismo, de passeio, a vida lúdica tem uma dimensão enorme. E o triste, o lamentável é que isto vazou para dentro da igreja do Senhor Jesus. A cultura do entretenimento impregnou os cultos, impregnou a adoração a Deus. O que importa hoje não é o quebrantamento, não é a contrição, não é o arrependimento. O que importa hoje é a recreação. A adoração virou melosidade emocional. A adoração virou tagarelice sentimental. Os cânticos são para produzir sensações e não para refletir o ser e o agir de Deus, e não para refletir a pessoa e a obra de Cristo. Muitos dos cânticos que são cantados nas igrejas hoje são cânticos esotéricos e até de difícil entendimento. Mergulhar nos teus rios, sonhar os sonhos de Deus, beber dos teus rios, voar nas tuas asas. Ou seja, a adoração virou uma viagem espiritual. Os cânticos, meus irmãos, hoje muitas vezes, em muitas igrejas, os cânticos não são instrumentos de ensino, não são instrutivos doutrinariamente. São cânticos para gingos, para requebros e gestos, e não para reflexão. A adoração verdadeira, o culto verdadeiro, ele produz sentimentos nobres, produz gratidão, produz serviço, produz arrependimento, produz desejo de dar a vida por Jesus. Este é o verdadeiro culto. Esta é a verdadeira adoração. A adoração só terá alcançado, escute bem, a adoração só terá alcançado o seu propósito se cada adorador puder dizer o que está escrito em João 11,16. Então, Tomé, chamado o Dídimo, então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós morrermos com ele. O sistema adoracional de muitas igrejas hoje tem produzido, meus irmãos, um cristianismo raso e uma comunidade interesseira. Já ouvi de um certo ministro de músicas, abre aspas, dizer: se você está aqui nesta noite e precisa de algum bem material, adore a Deus, que Deus vai te conceder este bem material. Ou seja, a adoração virou negócio, virou barganha. Eu te adoro, Senhor, para que tu me des. Eu te adoro, Senhor, para que tu me des. Este é o cenário lamentável dentro de muitas igrejas. Escute bem, meu irmão. A adoração, na adoração, Deus trata com você e comigo em termos de coisas permanentes, de coisas eternas, e não de coisas efêmeras, passageiras, materiais. Nós devemos, meus irmãos, rejeitar a adoração enlatada de humanismo. Devemos rejeitar a usina
de corinhos empobrecedores do culto. Devemos rejeitar os cânticos de alhos, cebolas e pepinos do Egito. Escute, você que está me ouvindo, pastor, as pessoas não serão salvas pelo sensacionalismo do culto, pelas espetacularidades do culto. As pessoas não serão salvas por balada gospel, por capoeira gospel, por samba gospel, por forró gospel. Deus não honra a adoração rebaixada ao nível do mundo. A adoração não é descontração. A adoração deve ser encarada, deve ser vista como uma expressão de um relacionamento com o divino. O adorador, ele deve nutrir a certeza, nutrir a convicção de quando ele está adorando, ele se achega a um Deus santo. Na verdadeira adoração, não há espaço para fumaça, não há espaço para jogos de luzes, não há espaço para encenação e dançarinas, não há. O culto bíblico é aquele que, após encerrado, as pessoas dizem umas às outras: eu estive na presença de Deus. E não foi legal, foi bacana, foi show, eu me soltei desse culto. Meus irmãos, que Deus nos ajude a prestarmos o verdadeiro culto a Deus. Não um pão mofado, como os sacerdotes e o povo na época de Malaquias estavam oferecendo a Deus. Culto a Deus requer reverência, requer temor, requer tremor, requer aquilo que Isaías disse: ai de mim, estou perecendo. Este é o culto verdadeiro. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Louvado seja Deus.